Existem alguns conhecimentos que te dão muito poder sobre a sua vida e sobre o seu futuro. Saber como o dinheiro funciona, como a riqueza é criada e como administrar as suas finanças pessoais são alguns exemplos. Hoje eu quero compartilhar com você 4 lições sobre o dinheiro que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado quando eu tinha 20 anos. Essas são lições que eu aprendi da pior forma, na base da tentativa e erro, depois de tomar muita porrada da vida. Vem comigo. Em 2010, eu me mudei para Belo Horizonte para fazer faculdade de filosofia na UFMG. Aquela foi uma época de muitas mudanças e eu estava muito empolgado. Eu tinha 20 anos e pela primeira vez eu ia morar sozinho e ter responsabilidades de gente grande, como por exemplo, controlar as minhas finanças pessoais. Eu recebi uma ajuda dos meus pais e da minha avó para pagar as contas e para poder me dedicar aos estudos. Durante algum tempo isso funcionou muito bem. O dinheiro dava para pagar o aluguel, as contas da casa, o supermercado, o ônibus para a faculdade e muitos xerox que eu tirava lá. Às vezes até sobrava uma graninha para sair com os amigos para botecos baratos no fim de semana. Porém, aos poucos eu fui perdendo o controle, gastando mais do que devia. E 2 anos depois, em 2012, eu cheguei ao fundo do poço das minhas economias. As contas do mês iam ficando cada vez mais altas, mas o meu dinheiro não. Isso começou a afetar bastante os meus estudos e a minha vida social. Eu já não conseguia mais me concentrar nos livros, porque ficava pensando na conta de luz que estava atrasada e eu não tinha como pagar. Meus amigos me chamavam para sair, mas eu nunca tinha grana e por isso eu acabei ficando cada vez mais isolado. Claro, eu poderia simplesmente pedir mais dinheiro para os meus pais, mas essa era uma ideia que eu detestava. Não era justo com eles, que tinham que trabalhar muito para me sustentar. E também não era justo comigo mesmo, para o meu próprio crescimento pessoal. Desde aquela época eu senti que eu precisava passar por aquele aperto para amadurecer e aprender a controlar melhor as minhas finanças. Foi então que eu decidi começar a estudar sobre como o dinheiro funciona e como eu posso ter mais controle sobre ele, e não o contrário. Nos últimos anos, esse conhecimento me ajudou a construir uma reserva para emergências, me ajudou a não acumular dívidas, a viver bem e ainda sobrar uma grana para investir no futuro. E agora eu quero compartilhar com você 4 lições que eu aprendi sobre a vida, o dinheiro e tudo mais. Número 1. Guarde uma parte de tudo que você ganha para investir no seu futuro. Cara, acredite em mim, ficar quebrado não é nada legal. Quando surge uma emergência, cara, ter uma grana guardada pode literalmente salvar a sua vida. Por isso, considere economizar de 10 a 20% de tudo que você ganha todo mês. Se você não sabe como investir, cara, pelo menos comece com uma poupança. A poupança pode não ser o melhor investimento, mas é infinitamente melhor do que gastar todo o seu dinheiro. Quando você passa a guardar uma parte de tudo que você ganha para investir no seu futuro, a disciplina que você vai desenvolver ao sacrificar uma parte do seu presente em prol do seu futuro vai ter um impacto gigantesco em todas as outras áreas da sua vida. Aos poucos você vai perceber o quanto você está ganhando controle sobre si mesmo. Uma dica prática: eu recomendo que você separe esse dinheiro no início do mês, assim que você receber o seu salário ou a sua mesada, e não mexa mais nele. Você vai passar o resto do mês apenas com aquilo que sobrar. Cara, acredite em mim, quando você for mais velho e olhar para sua conta bancária, você vai agradecer a si mesmo por ter começado a economizar agora. 2. Aprenda sobre como o dinheiro funciona e sobre como a riqueza é gerada. Beleza, agora que você guarda uma parte do seu dinheiro na poupança todo mês, é hora de começar a estudar sobre finanças, economia e empreendedorismo. Se você quer realmente ficar rico e continuar rico pelo resto da sua vida, não tem fórmula mágica. Você precisa gerar riqueza e administrá-la bem. Entender o que são ativos e passivos financeiros, o que é inflação e como ela interfere na sua vida, e como funcionam os juros compostos, por exemplo, é o tipo de conhecimento que te dá muito poder para atuar no mundo. Se você não sabe por onde começar a estudar, eu vou te indicar um livro e um podcast. O livro é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele é um livro muito legal, com uma leitura fácil, que vai te ensinar o beabá das finanças pessoais. Para quem está começando, essa é uma ótima pedida. E se você curte podcasts, eu recomendo que você ouça o Nerdcast, do Jovem Nerd, um episódio chamado O Seu Dinheiro Trabalhando, ou Não. Número 3. Foque em ser produtivo em vez de ser ocupado.
Essa é uma dica que eu aprendi com Tim Ferriss, no livro 4 horas de trabalho por semana. Lembra da dica anterior que a gente falou sobre como a riqueza é gerada? Bom, uma das coisas que a riqueza está intimamente ligada é a produtividade. Quanto mais você se torna produtivo em fazer alguma coisa que vai gerar valor para outras pessoas, mais riqueza você está gerando para você mesmo e para a sociedade. Porém, a produtividade não tem nada a ver com a quantidade de tarefas que você executa ou com o esforço que você aplica a elas. Imagina, por exemplo, que todos os dias você carrega uma pedra de 20 quilos do ponto A até o ponto B e depois você carrega essa mesma pedra de volta do ponto B para o ponto A. E você fica fazendo esse vai e vem o dia todo. Você certamente se esforçou bastante e fez muitas tarefas. Mas o que de fato você produziu? Ser mais produtivo significa fazer mais com menos, economizando tempo, dinheiro e outros recursos para gerar o mesmo valor no final. Como então você pode se tornar mais produtivo? Aqui também não existe uma fórmula mágica, e a resposta é mais simples de falar do que de fazer. O que eu recomendo são duas coisas: invista na sua educação e na sua experiência de trabalho. Ler livros, fazer cursos, aprender com quem já construiu algo relevante na vida são práticas que vão te tornar muito mais eficientes e vão te inspirar a pensar de forma mais criativa. A inovação só é possível através do conhecimento. E a maneira mais fácil de adquirir conhecimento é estudando e praticando o que você aprendeu. A sua experiência de trabalho também é muito importante para aumentar a sua produtividade. Uma das frases mais legais que eu já li e que hoje eu uso como um dos meus mantras pessoais é: antes de trabalhar de forma inteligente, você precisa trabalhar duro. É só na prática do trabalho que você realmente vai encontrar maneiras de melhorá-lo. Quando você começar a trabalhar com algo novo, provavelmente você vai fazer da maneira mais difícil, até você encontrar um caminho que vai te permitir fazer as mesmas coisas em menos tempo e quem sabe até com uma qualidade maior. Isso é produtividade e é nisso que você deve se focar. Número 4. Não abra mão da sua família e dos seus bons amigos por dinheiro. Essa aqui pode parecer um pouco óbvia, mas acredite, no seu caminho para o crescimento, muitas vezes você vai se deparar com oportunidades que vão te fazer querer trabalhar muito mais para alcançar algum objetivo ambicioso. Pode ser uma promoção no seu emprego, uma nova oportunidade de carreira, um projeto pessoal, um novo investimento e por aí vai. Se o seu trabalho está te afastando da sua família e dos seus bons amigos, cara, tá na hora de você parar e repensar a maneira como você organiza o seu tempo. Eu sei que a tentação de produzir às vezes pode ser encantadora demais, a ponto de você se tornar um workaholic. Porém, escute a palavra de alguém que já errou muito nesse ponto. Enriquecer sozinho não é legal. Separe um tempo para sua família e para os seus amigos. Você também é importante para eles. E aí, o que você achou desse novo formato do programa? Comenta aqui embaixo, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e seja você também uma fonte de inspiração para eles. Um grande abraço e até a próxima!